Ó, essa aqui foi uma compra que eu fiz muito fera. Na verdade, eu ganhei de aniversário. É um moedor agora profissionalizando meu café. Eu tô tomando um café de nota de caramelo da Vero, que eu comecei a usar deles recentemente. Esse aqui, por sinal, também foi um aluno que me deu de presente, que foi meu aniversário esse final de semana. Então, cheio de presente aqui, cheio de presente. Esse moedor aqui, cara, é bem legal. Pra quem tá começando, ó, no mundo do café, olha a praticidade disso aqui. Olha a leveza. Eu tenho um outro moedor que não tá aqui agora, mas ele, quem já viu os outros vídeos, sabe que ele é um moedor bem maior, assim. Só que ele só engana no tamanho, ele demora muito pra conseguir moer o café de fato. E não dá pra você regular direito a moagem, tipo, é no olho. Só que tem um sistema de clique aqui embaixo, que ele regula a moagem, tipo, profissionalmente. Você consegue saber se ela é fina, se ela é média grossa e etc. De acordo com os cliquezinhos que você faz. Então, de fato, o nome dele é até profissional, né? M3 Pro, se eu não me engano. iCoffee M3 Pro. Se você não quiser, eu deixo o link pra vocês aí. Mas, ó, que isso, porque agora, depois da competição, eu queria botar como hobby. No caso, já era um hobby meu, esse gosto por café, mas eu queria dar como posso dizer, uma refinada nesse hobby. Eu queria ficar um pouco mais profissional e curtir mais essas paradas assim, tipo, esse momento com o meu moedor de café e passando um café legal, testar métodos diferentes, igual eu tô testando, tem a moca italiana que eu comprei recentemente, aqui ó, já saíram alguns vídeos, então eu quero fazer disso, até investir um pouco mais nesse hobby. Então, por exemplo, esse moedor aqui que não é tão barato se for pensar com moedores básicos que tem no mercado, né? Entre aspas também vai, sei lá, 3 vezes mais caro, 2 vezes mais caro. Porém, pô, você compra um negócio ruim e vai ter que trocar de qualquer forma, então não adianta nada. O produzir, o criar, nunca precisa ser igual. O sanduíche... Uma delícia. Todo jantar ser o melhor jantar. Eu posso fazer todo brinde ser... Boa, bom demais. Quase eu penso. Na lateral da coxa. Sério? E assim, Eu não me consigo pra isso, tá? Porque qual que era o problema de fato? Há tanto as peças em si que eu consegui o tecido, porque o tecido que montou, só não sei se chegou a colocar a mão. Eu vi. Cara, o modelo ficou legal, é grande e tal, ficou legal um pouco, mas na prática era muito grosso nesse preço já do lucro, porque igual o Salvão falou comigo, a minha intenção não é nem trazer lucro nessa primeira leva de camisa, é mais aumentar o senso de comunidade do time. Entendeu? Porque Porque, é o nosso foco. boa. Porque aumentando o senso de comunidade dele, a gente cria notoriedade no nome dele, consequentemente cria notoriedade no nosso nome. Então, nesse caso principalmente, a gente queria saber se quer, vamos entrar na linha de fornecimento, não na linha de parceria. Acabei de voltar da reunião, que vocês viram que eu gravei alguns trechos, né? É uma ideia de um projeto que eu fui convidado a retomar, que a gente já tinha do time há um tempo atrás. E agora a gente vai dar início novamente, que eu não posso falar sobre o que é ainda, mas que vai estar acontecendo provavelmente daqui a uns 2 meses, tá? Então a ideia é muito boa. Então vocês viram até que eu dei uma fugida, entre aspas, da dieta, né? Comi um bife acebolado, sei lá qual foi a última vez que comi um bife acebolado na vida. Tava em preparação também, então nem sei qual que eu sei. Eu tava com vontade de comer até. Mas enfim, a dieta nem todo dia ela sai perfeita, ela tem que ser um processo que caiba na sua vida. É algo que eu acredito fielmente, que é algo que eu estou falando bastante aqui nos vídeos, que é justamente de não ser um peso para você o shape, mas sim ser um processo onde faz parte da sua rotina, faz parte do que está criando, do que está buscando, e alinhado com o seu propósito principalmente. Porque a princípio de tudo, antes de a gente falar sobre qual que é a melhor dieta ou qual que é o shape ideal ali, ele tem que fazer sentido para você. Então, por exemplo, se meu objetivo agora, se a minha expectativa no caso agora, ela for competir no fisiculturismo semana que vem, não tem por que motivos eu comer um doce aqui, por exemplo, mas a expectativa alinhada com o que ele busca. Então, por exemplo, se você tem a pretensão de ter um físico justamente como um projeto pessoal seu, então o físico ele é uma construção que você está trazendo ali, ele é algo que faz parte da sua vida, que é uma jornada de construção, mas não é o ponto, o ápice da sua vida, se não é um atleta profissional de fisiculturismo,
Não tem porquê, então, eu pegar e tratar essa disciplina, não é nem disciplina, né? Esse extremismo, sabe? De, pô, não posso passar um final de semana ali, um final de semana onde eu vou sair com minha família, então vai dar uma refeição livre a mais ali. Então, até isso eu tenho que controlar. Não necessariamente, não faz sentido. Mas percebe que ao mesmo tempo não é uma carta branca para você pegar e simplesmente, beleza, então eu vou ter uma liberdade para errar aqui, então eu posso ser irresponsável na dieta e errar a hora que eu quiser, posso me permitir 100% do tempo. Não é isso, Estou falando que é alinhado com a expectativa que você tem. Se a sua expectativa é trazer um físico, por exemplo, mais seco, onde você quer trazer uma qualidade, perder gordura para depois ficar mantendo e tal, você vai ter que estar alinhado com o que é possível para isso. Tem formas de planejar uma dieta, estruturar ela, que é o que eu busco através do meu trabalho fazer, que é estruturar o máximo possível o plano para que você tenha resultado ali ainda consiga sair um pouco da dieta aqui, fazer uma refeição livre, às vezes 2 na semana. Tem, esse é o ponto, dá para fazer ali. É o limite que dá, legal, aceitável. Mas dentro disso ainda tem estrutura de disciplina, ainda tem. O que eu acho que faz sentido é, você não tem por que enrijecer ao máximo tudo isso. Tem formas de deixar mais palatável a dieta. Por exemplo, cara, hoje tinha essa reunião ali que a gente tinha que fazer e tive que comer num lugar totalmente fora do meu costume, nem é a minha comida favorita, mas eu comi, mas foi um momento do dia. Percebe que o restante do dia eu vou seguir dieta, o restante da semana eu estou seguindo dieta. Então, quando você cria essa disciplina durante a semana, cria disciplina durante todas as refeições, a partir do momento que passa até de 80%, é o princípio de Pareto, 80-20. Então, o que eu fiz aqui que gerou todo o resultado? E agora se eu tenho uma margem ali, uma margem para sair com minha família, para comer uma refeição livre, para comer um pouquinho a mais, talvez em algum momento, algum almoço em família, um jantar com a namorada, por exemplo, você consegue ter uma pequena margem de segurança ali, entendeu? Mas porque você é disciplinado, não pelo contrário, não é porque você tem uma margem de segurança que o restante dessa vida, que você comer um pedacinho de bolo a mais aqui, que todo o resto você vai ter que comer besteira, não é isso, entendeu? E agora eu vou fazer um café aqui, porque eu estou absolutamente com sono. Acabou que eu fiquei um tempão fora, agora sem café especial nesse momento. De tarde, tem bastante trabalho ainda para fazer, tem muita coisa para acontecer no dia de hoje. E, como eu falei, né, o café é uma excelente opção ali por diversos motivos, tanto de gosto mesmo, quando você aprende a gostar. Não é aprender nem a gostar, né? Você tem um café de qualidade, igual, por exemplo, eu vou mostrar qual que eu estou usando nesse momento, mas eu vou ter que combinar ele com canela para ele ficar bom. Quando você tem um café de qualidade, aí você percebe que a vida é muito melhor do que você achava que ela era. E aí você tem uma bebida que é extremamente gostosa, que não tem calorias e que ainda te dá energia. Então você consegue ter o melhor de todos os mundos aqui. E café é um ponto interessante para você que está vendo esse vídeo, tá? Café, se você já pensou assim, a cafeína faz algum mal pro coração, ou tem algum problema com a cafeína, pelo contrário. Tem alguns estudos mostrando que o café tem diversos benefícios até para longevidade, sabiam? E lógico, né, em excesso, né? No estudo, se eu não me engano, falou que de 3 a 6 xícaras, uma xícara pequena, né, de café por dia, até claro, se a gente for considerar o horário ali de ciclo circadiano, então depois das 3 horas não é muito legal, né, das 3, 4 horas, tô no limite agora é umas 4 horas, mas eu durmo um pouquinho mais tarde, né? Enfim, se a gente for considerar isso, tem diversos benefícios atrelados com a longevidade, que pode fazer literalmente você viver mais. Tem associado até com, talvez, possivelmente, diminuir os riscos de câncer, por exemplo, só por simplesmente tomar café. Fora os benefícios de disposição e etc. E também é absolutamente lindo, né? Olha isso aqui. E olha o que eu ganhei para provar aqui, experimentar. Um suspiro proteico da La Ganesha, sabor caramelo. Também é zero adição de açúcar, zero culpa e muito gostoso. E também com fibra, proteína e amor. Olha que legal, 6 gramas de proteína por porção. Olha que interessante isso aqui, gente. Bem legal. E aí para experimentar. Eu já provei, já peguei uns aqui e realmente você não consegue dizer que isso aqui é sem açúcar e que é proteico ainda, tá? Muito bom mesmo. Parece o suspiro, tipo, eu acho que é melhor do que o suspiro normal. Não sou muito fã de suspiro, mas esse aqui ganhou meu coração. Mas a maioria dela, mais 50% não tem apoio psicológico para esses alunos. Você fica meio perdido, mas não tem. Mas enfim, mas eu te explico. Qual que é a grande questão aqui? Eu já tô com mais clareza, né? Por exemplo, tá faltando lead, aí eu direciono o conteúdo, vou lá nas interações. Acabei de sair de mentoria, que eu mostrei pra vocês, e tava trabalhando muito, agora são 10 e pouco da noite. Eu gosto de jantar geralmente umas 9,
mas agora são 10h30, então às vezes atrasa um pouquinho, né, fazer o quê? E mostrar minha janta, deixa eu inverter aqui para vocês verem. Minha janta de hoje, tô aprendendo a usar Osmo ainda. Minha janta de hoje com macarrão, faz tempo que eu não como macarrão, tava querendo faz um tempo, acho que faz bastante, acho que faz alguns meses, na verdade, que eu não como macarrão ali óleo aqui na janta. Não por conta da dieta, não poder, pelo contrário, mas é porque como demora mais pra fazer, eu acabei não tendo muito esse tempo, eu gosto de comer quando é mais de noite, então de noite não tava tendo muito tempo, então hoje tem. E aí tem aqui carne moída, etc, saladinha e o nosso Clyde, amigo da preparação que virou da família agora, né? E o legal é que esse é o primeiro vídeo com minha Osmo Pocket, minha câmera nova. Eu vou falar depois sobre ela em outros vídeos, mais focado nisso. Mas depois de muito tempo agora eu tenho minha própria câmera para gravar aqui os vlogs e melhorar ainda mais os vídeos do canal para vocês e do Instagram. E quando eu falo para vocês sobre a dieta não tem que ser um peso na sua rotina e sim fazer parte dela, eu me refiro a dias como hoje, por exemplo, onde vocês viram que como eu tive uma reunião, eu tive que almoçar, querendo ou não, algo que não tinha nada a ver com a dieta, num restaurante meio duvidoso, literalmente, embora eu tentei manter uma base de alimentação ali tranquila, por exemplo, não peguei uma sobremesa nem nada, era um bife acebolado, poderia ter pegado um frango, por exemplo, poderia, mas eu sei que um frango, nesses casos, geralmente tende a ser gorduroso igual, então não faria muita diferença, por exemplo. E o ponto aqui crucial é que a sua rotina em si tem que fazer parte da dieta, então, ou melhor, a dieta tem que fazer parte da sua rotina. Tá bom, Pedro, mas como que eu faço para a minha dieta fazer parte da minha rotina? O primeiro passo para isso é você literalmente estudar a sua rotina. Acho que é algo meio besta de se falar, mas é o principal ponto que eu trago no time dos campeões, que é antes de montar qualquer planejamento, é estudar de fato a sua rotina. Em que sentido isso? Entender aonde você come cada coisa, o que você come e o que você está fazendo nesse momento, quanto tempo você tem, por exemplo. Então, se você trabalha sentado e é home office, é lógico que a sua dieta ela vai ser diferente do que uma pessoa que trabalha em obra, por exemplo, e só tem um momento de geladeira, por exemplo, na hora do almoço, de tarde não tem geladeira, de tarde está indo para uma obra, está voltando, ou se, por exemplo, você é programador, trabalha em casa, mas, no seu caso, você está sempre com trabalho, então o dia inteiro tem trabalho, você não pode parar para fazer uma panqueca de tarde. Que pra mim, por exemplo, dá de fazer, eu consigo fazer uma panqueca de pré-treino. Tenho a opção de fazer isso na rotina. Mas para uma pessoa que às vezes está com a rotina absurdamente corrida, ou é variável, então essa rotina troca constantemente, não faz sentido ter uma refeição dessas, entende? Ou precisa de uma substituição, porque um dia ela consegue fazer panqueca, ela gosta de fazer panqueca, e no outro dia ela não tem tempo para isso, no outro dia surgiu um imprevisto e ela precisa de uma refeição ali de 5 minutinhos, que o mingau vai cair muito bem. Percebe? Então por isso que o segundo ponto é a gente ter opções de substituições para a sua dieta e também opções de outros alimentos que a gente consegue encaixar, até de receitas, por exemplo, que dê para fazer algo muito prático e mesmo assim prazeroso, porque é isso que vai ajudar muito na sua constância da sua dieta, que é justamente ela fazer parte da sua vida. Não você ter que dispor de um tempo, sacrificar algo ali do seu trabalho que é mais importante nesse momento para fazer sua dieta. E para isso tem diversas formas de fazer, você pode, por exemplo, tem uma opção de mingau, tem uma opção de tapioca, aí tem uma opção que é pão com ovo, que seja, uma opção de quando você não conseguir no mercado, você pode até ter 2 tipos de cardápio diferentes, um para que num dia muito corrido que você trabalhou fora, que é presencial, e um para que você é home office. E aí vai, tem de fato muita criatividade nesse meio que você vai ter que aplicar ali para ter noção da sua rotina. Então eu, por exemplo, salvo muitas receitas, aqui eu tenho diversas receitas tanto para usar comigo quanto com os alunos, mas é meu trabalho, então eu tenho essa desculpa para isso. Às vezes você tá num dia tão corrido ou você tem tantos afazeres para fazer que realmente mexem o ponteiro, que parar o seu tempo para pensar em o que comer em tal momento, qual substituição que você pode colocar, quantas calorias, que a gente vai falar sobre isso. Então, não vale muito a pena, porque você poderia render muito mais, com certeza, se você fizesse seu trabalho de programador, por exemplo. Se você montasse ali um programa, vai render muito mais, tanto em dinheiro quanto tempo, do que você ficar ali perdendo seu tempo vendo um vídeo no YouTube de como montar a dieta perfeita, entende? Então, até para isso, se você está nesse cenário onde você quer realmente construir um físico, porém, se está construindo a sua vida e você quer, de fato, melhorar em ambos, né? Você quer que seu físico faça parte da sua identidade, não seja um peso para ela, não que algo que é uma obrigação, por exemplo, algo que
não demanda uma energia e um esforço cognitivo absurdo, que você podia estar investindo na sua área e te rendendo mais tempo ou mais dinheiro, por exemplo, poderia trabalhar melhor se você não tivesse essa preocupação. E literalmente nosso cérebro não é feito para ter várias opções de refeições, por exemplo, do que fazer, e tem que ficar decidindo todos os dias o que fazer no próximo dia ou na próxima refeição. Ele não funciona assim. Então, se você se encontra nesse cenário e quer um local onde valoriza isso, valoriza a sua vida e preza em construir, te ajudar a construir um físico que vai te ajudar, consequentemente, a construir a sua vida, vou te convidar a conhecer o Time dos Campeões, que é o nosso acompanhamento, que ele é montado justamente para isso. Ele é montado enxergando que as pessoas, elas devem sim construir um físico, elas devem sim partir de uma paixão, por exemplo, pela academia, ou às vezes ainda não gosta de academia, mas já vai lá treinar, e que consequentemente quer construir a sua vida, e consequentemente quer se desenvolver. Então é um local para essas pessoas, é um local que dá atenção para essas pessoas. E se você busca isso, vou te convidar a clicar no primeiro link da descrição e conversar comigo ali sobre o time, explicar como está a sua rotina, seus objetivos, que a gente vai te direcionar da melhor forma possível. Beleza? E último ponto, que é importantíssimo nisso, é você entender justamente as calorias e os ajustes dessa dieta, porque o ponto que eu trouxe no vídeo aqui um pouco mais cedo é que se você tiver, por exemplo, um jantar em família, ou com a namorada, ou algum imprevisto de final de semana, só que você já gastou sua refeição livre, como você consegue fazer esses imprevistos acontecerem, então não desmarcar com a sua namorada, ou deixar de perder uma oportunidade em família só por conta de dieta, e mesmo assim continuar tendo resultado. Esse é um ponto muito importante, porque é literalmente o princípio de 80-20 que eu trouxe, né? Que é a questão de justamente a gente fazer o mais perfeito possível durante a semana, e perfeito eu não estou falando de um perfeito utópico, eu estou falando de um perfeito de fato que funciona. Então, bem executado, com estrutura e bem ajustado, para que quando você tiver um momento ou outro que você precisa sair da dieta, isso não vai te afetar. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela só queria pegar o hábito de ser mais saudável, pegar o hábito de comer melhor, e o planejamento para ela, diferente de talvez uma atleta, onde a gente teria o máximo de comida durante a semana, aproveitando ao máximo aqui, o melhor treino possível, 5, 6 treinos na semana, é um planejamento completamente mais, como posso dizer, que cabe na rotina dela, e que justamente foi feito para ela ter resultado, só que adaptando esse resultado. Então, e evoluindo, lógico, essa disciplina. E foi em que sentido? Ela, cara, só comia Nutella, só comia bacon, essas coisas, a alimentação dela era bem ruim, com mortadela, por exemplo, e a gente adaptou para uma dieta onde ela era feita com margem para erro. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Não estou falando isso para vender a consultoria, não é esse o ponto, tá? Pega esse exemplo, porque vai ser muito chave, é um exemplo que eu gostei muito do resultado dela, que foi o seguinte: adaptamos para ter uma margem de calorias para ela, onde ela comesse uma quantidade durante a semana, que no planejamento é aquela quantidade. No papel era pouca comida, mas na prática eu sabia que ele ia furar a dieta. Então ela estava furando a dieta, fazendo, sei lá, uns 70%, 80% daquela dieta que estava ali, estava tendo mais de uma refeição livre na semana, e eu não estou romantizando isso, não é isso. Eu estou adaptando para a realidade daquela pessoa. Ela é uma pessoa que não fazia dieta, não treinava há muito tempo, treinava com uma planilha xoxa de internet que ela comprou, e eu sabia a realidade dela, a expectativa dela para aquele processo. Ela não queria ser atleta. E tá tudo bem, você tem que entender a expectativa de cada um, e o objetivo de cada um, como eu falei. Agora, se você quer ser atleta e quer vir comigo aqui furando todo dia a dieta, não é assim que funciona, não vai ser meu atleta. Entende? Então, cada pessoa tem o seu objetivo, isso que a gente valoriza muito. E aí, beleza, foi planejado que no papel ela estava comendo muito pouco, mas na prática eu sabia que, como ela ia errar algumas coisas, ela ia furar a dieta para comer uma Nutella, por exemplo, na prática ela teve resultado. Ela perdeu, ao todo, nesses 3 meses de projeto que a gente fez, uns 5 quilos, que ela estava meio obesa, né? Perdemos 5 quilos, fora o ganho de massa muscular que teve. Percebe a diferença ali? E o mais legal foi os ajustes que foram feitos, que você tem que pensar no seu planejamento também, que é evoluindo aos poucos essa dieta. Então, no início, o planejamento dela não tinha nenhum doce, porque não calhava ali um doce, né? Só que eu sabia que ela estava furando a dieta para comer um doce. E aí foi o que a gente negociou. Ó, se você não furar a dieta durante a semana, tentar reduzir essas saídas que você tem no final de semana, eu sei que você vai na casa de fulano, vai em ciclano, mas tentar reduzir isso um pouco, jogo 20 gramas de Nutella pra você no café da manhã, no pós-treino, que o pós-treino dela é o café da manhã, né? Aí ela, não, perfeito, vou fazer então. Dito feito, colocamos isso, continuou tendo resultado, perdeu mais 1 quilo na outra semana. Então continuou tendo resultado, mas é os ajustes que você tem que evoluir esse planejamento com você. Você não é a mesma pessoa sempre, você não vai ser o mesmo robô sempre,
a sua vida vai mudar, a sua rotina vai mudar, e é muito importante que você reajuste isso. Como eu falei para vocês, estuda a sua rotina, mas estuda bem a sua rotina, entenda exatamente o que você come em cada momento, aonde você está em cada momento de cada refeição, quanto tempo você tem, e etc. Estudar bem, assim, você pode colocar isso num papel, e se você não tiver condição de acompanhamento ainda como time, por exemplo, pode jogar num cloud da vida, o cloud é muito bom, um GPT, já vai te ajudar pelo menos a ter um norte ali. Confesso que vai te ajudar, de fato vai te ajudar. Melhor que muito profissional por aí. Mas enfim, e aí depois você vai e planeja as substituições com até opções de receita, opções de ter refeições mais práticas em alguns momentos, refeições mais gostosas em outros, que isso vai te ajudar muito a ter constância. E por último, é justamente você ter uma margem de calorias para aquele objetivo seu. Se é ganhar massa muscular, quanto de caloria que dá para estar acima, e as refeições, por exemplo, como está essa distribuição de refeição? Você às vezes acha que tem problema de comer muito, mas é porque você está concentrando tudo em 3 refeições, dá para adaptar isso. Volta com outro princípio de refeições de receita, por exemplo, um mingau de farinha de arroz é muito mais fácil de comer do que 400 gramas de morango, se o cara está querendo ganhar massa muscular. Na prática vai ser as mesmas calorias, mas você consegue adaptar isso. E aí, com base nisso, você vai ajustando conforme a sua evolução a cada semana. Então, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse novo estilo de vídeo aqui no canal e que tenha te agregado de alguma forma na sua jornada. Fechou? Então, esse foi o vídeo. Até a próxima. E lembrando, se você quiser ter um acompanhamento onde preza para dar atenção em construir o seu físico junto com a sua vida também e tentar buscar a sua melhor versão física junto, no caso, a sua versão campeã, que é o que a gente prega aqui, te convido a conhecer o time, primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. É uma comunidade que a gente está crescendo para justamente unir essas pessoas que têm esse foco, têm ambição, tanto na vida que também transborda para o físico. Fechou? Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like, deixa um comentário positivo, se você gostou, se não gostou não precisa, e se inscreve no canal também, que esse canal eu quero trazer muito mais vídeos como esse daqui, e melhores do que esse. E uma moto passando. Então, esse foi o vídeo. Lembrando, um campeão não nasce pronto, ele é forjado. Até a próxima, time.